em primeiro lugar, o estar aqui e o poder falar em português e acreditar que me entendem com a ajuda dos nossos preciosos tradutores. Mais perto? Assim? Assim. À medida que envelhece, a população portuguesa torna-se progressivamente mais frágil. Os idosos são mais frágeis. De facto, nós sabemos que podemos classificar, organizar o que sabemos sobre idosos e criar 3 grupos. Dizer que temos idosos saudáveis, capazes de vida autónoma, que se relacionam com sucesso com os obstáculos, que têm capacidades físicas, psicológicas e nível de rendimento normal para a idade que têm. Temos idosos frágeis, que apresentam fatores de riscos orgânicos, sejam psicocognitivos ou sociais, mas que não têm nenhuma doença, não têm nenhuma limitação de relevo. Estes idosos frágeis são aqueles que vivem num limiar muito perigoso. Qualquer agente nocivo, interno ou externo, pode romper o seu delicado equilíbrio e levar a uma doença crónica debilitante. E, finalmente, temos os nossos idosos doentes, aqueles que são portadores de doença, seja aguda, de curta duração, ou crónica, esta de longa duração e, por definição, debilitante. Em Portugal, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, a população sofre o fenómeno do duplo envelhecimento, uma vez que, por um lado, a população idosa cresce, mas, ao mesmo tempo, a população jovem diminui, de tal modo que, desde 2001, temos em Portugal uma população jovem que é menor que a idosa, e esta transformação tende a complicar-se de acordo com os dados mais recentes. Já em 2011, o número de indivíduos com mais de 65 anos ultrapassava o número de jovens. O índice de envelhecimento em Portugal atualmente é de 129. Há 129 idosos para cada 100 não idosos. Na Europa, o panorama não é muito diferente e a recente criação desta European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging demonstra bem a importância que se atribui a esta realidade do envelhecimento e como a estratégia a seguir se deve centrar na prevenção. A comunidade científica internacional tem desenvolvido extenso trabalho sobre as condições de saúde, sobre os fatores de risco e sobre as necessidades específicas dos idosos, mas este trabalho em Portugal tem uma expressão muito incipiente. O nosso Centro de Estudos e Desenvolvimento em Saúde é atualmente um membro ativo da European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging, onde integra os Action Group 3, A3, Prevention of Functional Decline and Frailty, e A1, Adherence to Prescription and Medical Plans. Os idosos, vamos nos nossos trabalhos assumir idosos, as pessoas com mais de 60 anos, não são idênticos em todas as culturas e comunidades. E os muitos dados produzidos com investigações realizadas nos Estados Unidos, no Japão ou na Europa do Norte não se podem utilizar diretamente para prever em que condições, como e quando é que um idoso frágil português cairá numa situação de doença. O compromisso que os investigadores do Centro de Estudos em Saúde da Universidade do Algarve assumiu perante a comunidade europeia foi o de avaliar e acompanhar cerca de 800 idosos ao longo dos próximos 2 anos em 3 projetos. O projeto Chara, o projeto FENA-OA e o projeto FENA-DIA, que apresentarei com um pouco mais de detalhe. Então, o projeto Chara é uma investigação observacional e o nosso objetivo é conhecer o estado de saúde e os riscos da população com mais de 60 anos nesta região, o Algarve. Os projetos FENA, OA e DIA são estudos intervencionais. O OA é a nossa sigla para conhecer o efeito de abordagens não farmacológicas no tratamento da artrose, abordagens através da perda de peso conseguida com atividade física e com atividade física combinada com alimentação adequada. E DIA, compreender a adesão terapêutica da população maior de 60 anos às abordagens não farmacológicas no tratamento da diabetes e avaliar, num estudo intervencional também, quais são as consequências da instituição destas terapêuticas nas condições de saúde destes doentes.
importa saber o que é que a população portuguesa com mais de 60 anos é realmente, qual é o seu estado de saúde, quais são os principais riscos associados a esta população, quais são as necessidades das pessoas com mais de 60 anos em Portugal. Portanto, o que queremos é, no projeto Chara, observar, avaliar e registar de um modo organizado e coerente, conhecer o estado de saúde física e mental, o estado cognitivo, o estado depressivo, se ele existe, mas também avaliar o risco de queda, avaliar a capacidade de marcha, conhecer o nível de atividade física e o estado nutricional dos maiores de 60 anos no Algarve. Este projeto iniciou-se em 2013, começa com um grupo piloto que será desenvolvido em 2013 e 2014 e pretendemos, depois de instituídos os instrumentos e otimizadas as metodologias de trabalho, estender esta avaliação a todo o Algarve e, quem sabe, se tudo correr bem, estender toda esta avaliação a todo o país. Os nossos instrumentos de avaliação resultam da concertação de diversos testes internacionalmente reconhecidos para cada conjunto de parâmetros, validados para a população portuguesa, de modo a constituírem uma bateria que será necessariamente complexa, mas que pretendemos que seja coerente, onde as questões se articulem sequencialmente e onde as repetições e superposições são ocultas para o inquirido, embora o inquiridor registre todas as respostas na base de dados que foi desenvolvida para o efeito. Acresce a este conjunto de instrumentos um outro, que são instrumentos que estão em validação por nós próprios, e ainda um conjunto de questões de caracterização do inquirido, desenvolvido para ser aplicado em comum a estes nossos 3 projetos. Os nossos inquiridos são entrevistados presencialmente, em entrevista personalizada, obviamente, quer sejam ativos autónomos, dependentes, institucionalizados, quer frequentem centros de dia ou estejam em situação de apoio domiciliário, sem qualquer condicionante determinada pela sua condição. Pretendemos avaliar idosos de todos os tipos e com todas as condições. As nossas entrevistas são realizadas pelos investigadores do Centro de Estudos, que serão docentes, alunos de doutoramento, alunos de mestrado, estudantes de licenciatura, estagiários das nossas licenciaturas, que são de ensino politécnico e têm estágios integrados curriculares, e também voluntários do grupo de voluntariado da nossa Escola de Saúde. Todos estes investigadores, todos estes inquiridores recebem a mesma formação específica para a aplicação desta bateria de testes. Os projetos FENA-OA e FENA-DIA, como dizia há bocado, são estudos intervencionais, são fundamentados no nosso pressuposto de que a mobilidade, a alimentação saudável e o controle de peso são determinantes para uma vida idosa saudável. De facto, a capacidade de desenvolver movimento, a capacidade de se manter funcional e autónomo dependem da capacidade de se mover. Mover é fundamental para manter a autonomia e quando falamos em autonomia, não falamos apenas das atividades de vida diária que parecem trabalho, como estas, mas também das atividades básicas, como o cuidar da higiene, o levantar da cama, o sentar e o vestir. Quando o idoso olha para a banheira como um perigo iminente e um risco, um susto, estamos com uma mobilidade muito comprometida. Quer queiramos, quer não, o envelhecimento traz inúmeros problemas de saúde. O idoso, à medida que a idade avança, vai sendo confrontado com sucessivos problemas de saúde. As doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, as doenças reumáticas, as doenças neurológicas, os problemas auditivos e os problemas de visão, a obesidade, a maior incidência de diabetes, colocam em cima dos idosos um peso que muitas vezes esmaga e complica as condições de vida e que torna o envelhecimento mais duro.
mesmo para os indivíduos mais saudáveis, à medida que a linha do tempo avança, estas condições tornam-se mais prevalentes e, à medida que a idade avança, a prevalência destas condições é uma sobrecarga cada vez maior. Acontece que, com o envelhecimento, aparecem as alterações do equilíbrio, aparece a maior incidência da dor. Os movimentos são mais lentos, logo as atividades são mais demoradas, tornam-se mais cansativas, aparece mais fadiga. As alterações de campo de visão, as perturbações auditivas tornam tudo mais difícil e os idosos, à medida que a idade avança, têm, por conjugação de todos estes problemas, têm muito risco de imobilidade. Acontece é que, quanto menos nos mexemos, menos nos queremos mexer, quanto menos nos mexemos, menos somos capazes de nos mexer. Então, o nosso compromisso é promover uma vida longa, ativa. É promover o envelhecimento saudável. Não tem necessariamente que ser a atividade física estruturada de uma forma rigorosa, mas tem que ver, como dizia o meu antecessor na palavra, como dizia, o convívio, a convivialidade, o prazer nas atividades de exterior e nas atividades de grupo. Perante um problema de saúde dos mais comuns na idade avançada, perder peso é muitas vezes uma medida estratégica muito importante. Perder peso e fazer exercício. Estas estratégias nas doenças cardíacas, na diabetes, na artrose, são aliados fundamentais da medicação. Não importa só que haja um excelente clínico, um excelente médico de atenção primária, que prescreva a medicação adequada, é importantíssimo que essa medicação adequada seja adjuvada pela alimentação cuidada e pelo exercício físico adequados, ambos conjugados para a perda de peso. Então, se nós conseguirmos diminuir o tempo que o nosso idoso fica sentado no sofá ou encostado a gozar do sol, se nós conseguirmos diminuir a carga de medicamentos porque intervimos ao nível da atividade física e ao nível da alimentação saudável, conseguiremos diminuir a carga de medicamentos e conseguiremos diminuir o tempo que têm que estar, por necessidade, por imposição das suas próprias limitações, sentados a ver o tempo passar. Como dizia George Bernard Shaw, não deixamos de brincar ou jogar porque envelhecemos, envelhecemos porque deixamos de brincar ou jogar. Então, vou falar um pouquinho sobre os outros projetos e, para isso, preciso de falar um pouquinho sobre cada uma das patologias que estão por trás do nosso interesse neles. Sabereis que a osteoartrose é uma degeneração das cartilagens articulares, que dá origem a consideráveis limitações funcionais. Não sei se é tão evidente para todos aqui nesta audiência que a osteoartrose é uma das doenças reumáticas com maior prevalência, que afeta 5 a 10% da população mundial e que tem uma tendência tremenda para aumentar com a idade. De facto, estimamos atualmente que aos 70 anos, 85% da população tem osteoartrose com sintomas, porque sem sintomas toda tem. E 100% tem alterações radiológicas. Lembrar ainda esta verdade evidente, mas que surge como um mito tantas vezes confundido: osteoartrose não é osteoporose, são patologias diferentes, com etiologias diferentes. Pensando ainda naquilo que sabemos sobre a osteoartrose, podemos ver que a Organização Mundial de Saúde prevê que entre 1997 e 2020 aumentará 82% o número médio de indivíduos com mais de 65 anos e que 40% dos indivíduos com mais de 70 anos terão osteoartrose. Desses, 80% terão algum grau de deficiência
E 25% dos indivíduos com osteoartrose não será capaz de realizar as suas atividades de vida diária, aquelas do vestir, do calçar, do fazer as atividades da higiene diária. Em Portugal, falando de Portugal, a prevalência das doenças reumáticas estima-se em 38% da população, o que serão 2.700.000 pessoas, o que significa que 700.000 pessoas sofrem de osteoartrose. É uma doença que se caracteriza por dor, fraqueza muscular e limitações funcionais muito, muito importantes. Os fatores de risco que se ligam à osteoartrose são a idade, o excesso de peso e a obesidade, obviamente, mas também o género e fatores ocupacionais. O diagnóstico da osteoartrose é muitas vezes clínico, embora a imagiologia seja uma aliada preciosa. Mas quando há perturbações articulares com duração mínima de 3 meses sem sintomas constitucionais, ou quando se conjugam 3 ou mais daqueles sintomas que ali temos expostos, os clínicos quase que nem precisam de observações imagiológicas. A baixa adesão terapêutica à osteoartrose é um problema. Muitas pessoas muito rapidamente percebem que as opções farmacológicas aliviam pouco. Muitas pessoas não se envolvem no exercício e na perda de peso prescrita, e há um problema gravíssimo de automedicação nestes doentes. A não adesão terapêutica, para vermos, afeta 50% destes idosos nos países mais desenvolvidos e aumenta tremendamente o número de hospitalizações, o número de internamentos em lares e diminui tremendamente a qualidade de vida, com o aumento da morbilidade e da mortalidade nos idosos. Vamos voltar a um conceito que já foi aqui muito falado hoje, é que a participação ativa do doente nos cuidados da sua própria saúde é fundamental, e só quando as recomendações são acordadas entre o paciente e o profissional de saúde ou o provedor de cuidados é que conseguimos bons resultados. Então, por isso, no nosso projeto FENA-OA, o que nós tentamos fazer é promover a perda de peso através de exercício, de sessões educacionais para doentes, familiares e cuidadores. No fundo, vamos aplicar as abordagens não farmacológicas recomendadas quer pela Sociedade Internacional para o Estudo da Osteoartrose, como pelo Colégio Americano de Reumatologia e pela Liga Europeia contra o Reumatismo, numa amostra da população do Algarve. Tomamos pessoas com artrose diagnosticada, artrose dos membros inferiores, e dividimos-las em 3 grupos. 60 pessoas farão um programa de perda de peso, 60 pessoas farão um programa de perda de peso e exercício, e 60 pessoas serão o nosso grupo controlo, que fará apenas um programa sistematizado de educação para a perda de peso e para a adequação alimentar. Estes participantes são todos avaliados individualmente cada 3 meses, pressão arterial, peso, capacidade funcional, força, amplitude articular, proprioceptividade, dor, e depois o grupo de exercício vai ter aulas de exercício em ginásio e em piscina aquecida 2 vezes por semana, com acompanhamento por nutricionista mensal. O grupo peso vai ser acompanhado individualmente e ter um plano alimentar personalizado, portanto não tem o ginásio nem a piscina, e o grupo educacional vai ser convidado a participar em sessões educacionais, debates e sessões de esclarecimento com profissionais de saúde. Muito rapidamente farei uma visita mais rápida sobre o que é diabetes mellitus. É uma das principais causas de morbilidade e mortalidade nos países desenvolvidos, e apesar dos avanços médicos e das inovações, o número de adultos com esta patologia continua a crescer. Sabemos que, tecnicamente, a diabetes estaria resolvida e estaria curada, mas, na realidade, o que se estima é que os custos associados com o tratamento da diabetes mellitus dupliquem nos próximos 25 anos, com as implicações que isso tem para os doentes e para os
Serviços Nacionais de Saúde. Então, mais uma vez aqui, o que pretendemos neste nosso projeto FENADIA é estudar os efeitos das abordagens não farmacológicas recomendadas pela Sociedade Europeia de Estudo da Diabetes, pela International Diabetes Federation e pela American Diabetes Association e aplicá-la a uma população portuguesa no Algarve. Selecionamos os nossos a nossa população-alvo dentro da população de uma associação de doentes, a Associação para o Estudo da Diabetes Mellitus e Apoio ao Diabético do Algarve. São excluídos deste estudo todos os indivíduos com insulinoterapia intensiva ou com terapêutica com sulfonilureias e da nossa população original há uma alocação aleatória a cada grupo. Temos também um grupo onde há educação alimentar e controle de peso, um grupo onde há atividade física regular associada à educação alimentar e um grupo controlo com sessões educacionais para doentes, familiares e cuidadores. Precisamos do diagnóstico clínico que a Associação dos Diabéticos do Algarve nos fornece e repartimos as pessoas nestes 3 grupos. Estes 2 estudos pretendem acompanhar as mesmas pessoas durante um ano e avaliar a evolução durante um ano. Pretendemos, à medida que as nossas capacidades práticas se instituam, aumentar o número de pessoas e, obviamente, temos a limitação da capacidade da piscina, que é um fator limitante, e da proximidade do utente à piscina. Temos que fazer conselho a conselho. Todas as pessoas serão avaliadas gratuitamente e individualmente cada 3 meses, pressão arterial, estado nutricional e prevalência da desnutrição, antropometria, capacidade física, funcional e cognitiva e controle glicémico, e depois os outros grupos, já os descrevi há bocado, vou adiantar. Temos como projeto de futuro desenvolver um projeto FENA Cardio, onde abordaríamos da mesma maneira ou de maneira semelhante doentes com patologia cardiovascular, mas este ainda está em preparação. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo tempo que me dispensaram. Deixo-vos os nossos contactos e o site do nosso centro, que está ainda muito em construção, mas que já pode funcionar como uma porta de contacto. Mais uma vez, muito obrigada.